monoteístas. O que é que isso significa? Que adoramos um único Deus. Mas o nosso Deus único manifesta-se em três pessoas distintas, com ministérios diferentes, com cooperação na mesma causa. E nós vemos esse exemplo dessa cooperação, dessa complementaridade, em várias situações na palavra de Deus. Por exemplo, assuntos importantes. Nós vemos isso mais nitidamente quando se trata de assuntos que merecem toda a nossa atenção. Em relação à obra da cruz, vamos exemplificar. Nós lemos que Deus Pai, acerca dele, em relação à morte do Senhor Jesus, nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus, o Pai. Acerca da morte de Jesus, nós lemos, ele deu-se a si mesmo por nós. Ninguém me tira a vida, eu de mim mesmo a dou. Acerca do Espírito Santo, nós lemos que Jesus se entregou, que se ofereceu por nós pelo Espírito Eterno. Lemos isso em Hebreus. Pensemos na ressurreição. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, diz: vós crucificaste o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus, o Pai, o ressuscitou. Mas Jesus, acerca da sua própria ressurreição, ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida, eu tenho poder para tornar a tomá-la. Ele toma parte também na sua ressurreição. E em Hebreus nós lemos que ele foi ressuscitado pelo Espírito, a Trindade de Deus. Estamos a estudar parte do capítulo 1 da carta aos Efésios e há 15 dias atrás nós tecemos algumas considerações acerca deste capítulo, não versículo por versículo, mas aquilo que segundo o nosso parecer, deve de ser mais salientado. E estamos a falar acerca das bênçãos com que o povo de Deus é abençoado. E sabem uma coisa? Em relação às nossas bênçãos, há um empenhamento da Trindade de Deus. Deus o Pai nos abençoou, o Senhor Jesus, Deus o Filho, nos abençoou, e Deus o Espírito Santo nos abençoou também. Acerca das bênçãos do Pai, nós já consideramos, nós fomos escolhidos, mesmo antes da fundação do mundo. Deus o Pai nos escolheu, eleito segundo a presciência de Deus. Escolheu-nos com que finalidade? Para sermos santos e irrepreensíveis. Nós hoje, facilmente, nós trazemos à memória, sem grande esforço, os defeitos daqueles que convivem connosco, mesmo sendo irmãos na fé. E vice-versa. Mas virá o dia, e para isso nós fomos escolhidos pelo Pai, em que na sua presença nós seremos santos e irrepreensíveis. Isto é uma bênção de Deus Pai. Depois também consideramos que fomos adotados na família de Deus. E nós explicamos que há aquilo que se chama uma adoção restrita, parcial. Alguém que é incorporado numa família, mas, por exemplo, não tem direito à herança. E há a adoção plena. Quando nós lemos que Deus, o Pai, que nos adotou na sua família, sabem qual é o significado disso? É uma adoção plena. Ao ponto de nós lermos na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo vai herdar todas as coisas e nós iremos herdar juntamente com Ele. E a palavra de Deus é mais clara ainda e mais impactante quando nós lemos que Deus diz em relação ao seu povo: tudo é vosso. Iremos herdar todas as coisas. É uma bênção de Deus, o Pai. Ele nos fez agradáveis a si. Nós ontem estudamos durante o dia a santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo.
não pode contemplar o mal. Como o Oriente dista do Ocidente, assim os vossos pecados vos afastam de mim, diz Deus. Mas nós lemos que fomos feitos agradáveis a Deus. Apesar dele ser santo e nós sermos pecadores, devido à obra da cruz nós fomos santificados. E nós que teríamos que estar longe de Deus, não podíamos ter comunhão com Ele, iríamos ficar para sempre longe de Deus. Pelo sangue de Cristo nós chegamos perto, e mais, e gratuitamente, Ele nos tornou agradáveis a Ele. Somos amados por Ele. E Deus pode dizer a respeito de cada um de nós que estamos em Cristo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. As bênçãos vindas de Deus o Pai. Mas hoje, mesmo que abreviadamente, nós vamos ler acerca das bênçãos vindas do Filho, o Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, que nós poderemos ler. No versículo 7 do capítulo 1, no qual, e se nós lêssemos os versículos anteriores, iríamos ver que se refere ao Senhor Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Hoje não foi mera coincidência, o Américo falou na ceia do Senhor acerca da redenção dos escravos. O que é redenção? É a libertação de algo, de alguém, através do pagamento de um preço. Quando esta carta foi escrita, o Império Romano dominava uma grande parte do mundo, nomeadamente a Península Ibérica, o nosso país, e eles conseguiram ir até às Ilhas Britânicas. Um império tremendo. E eles iam conquistando povos, nações, iam fazendo escravos. O Império Romano, nesta altura, tinha espalhado pelo mundo cerca de 60 milhões de escravos, que vendiam como que se tratasse de um animal ou de uma peça de mobília, em mercados, por exemplo. E viviam uma vida terrível. Tinham o seu dono, o seu senhor, ao qual imperativamente tinham que obedecer. Eram sujeitos a maus tratos, inimagináveis em certas situações. Aqui há uns anos atrás, que saiu um filme, 12 anos, alguém que foi escravo durante 12 anos. Eu vi aquele filme, eu não estava preparado para ver aquele filme. E vocês dizem, mas esse era um filme. Mas com certeza que aquele filme retratava aquilo que se passava e o tratamento que os escravos tinham. Aqui há uns meses atrás, há um ano ou dois, se calhar mais, eu lembrei-me daquele filme. Disse, eu vou ver outra vez o filme. Mas facilmente desisti e pensei, eu não quero ver outra vez. Eu não quero ver outra vez. Dói demais. Pois bem, agora nós lemos que nós fomos resgatados. Lemos isso no nosso versículo, no qual temos a redenção, temos a libertação. Temos a libertação. Agora imaginem o mundo ser uma grande prisão. Quem é que tem as chaves dessa prisão? O diabo. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. Isto não é imaginação nossa. A Bíblia fala claramente acerca disto. Outrora vivias segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. E quando Satanás tenta Jesus, ele diz, eu dou-te os reinos do mundo e a sua glória, se tu prostrado me adorares, porque este mundo a mim me foi entregue. E há um versículo na Bíblia que diz assim, e ele aos seus presos
não deixa ir livres para a sua casa. E agora vem Jesus. E os escravos tinham um preço. E vem Jesus. E compra cada um de nós pagando um preço. Qual foi o preço? A Bíblia diz: vós fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, não com prata ou ouro, mas através do precioso sangue do Senhor Jesus, como de um cordeiro incontaminado e imaculado. Qual o preço? Perguntou Jesus. Por aquele Joel, Maria José e Lídio, Luzia. Qual é o preço daquele escravo? E Jesus foi pagando, foi pagando, foi pagando, foi pagando. E pagou o preço de cada um de nós. E a prisão agora tem as portas abertas. E Jesus diz: e se quiseres sair livre, podes sair livre para a tua casa. O valente foi amarrado, tu foste comprado. Imaginem uma coisa. No nosso país, a pena máxima são 25 anos. Em certos países há prisão perpétua. Incondicional. Significa que não é possível sair antes. Mas a nível espiritual, a prisão, a pena, não é de 25 anos. Não é enquanto nós estamos a viver aqui. Há uma prisão. Há uma prisão que se vai prolongar por toda a eternidade. E para nós sermos livres da prisão aqui e da prisão na eternidade, Jesus paga o preço pela nossa libertação e diz: e agora tu podes sair livre. Sabem qual é a maior tolice? O maior erro que alguém pode cometer? E tantos cometem. Em primeiro lugar, é não admitir que estão presos, mas estão. Quem é que diz que estamos? Deus diz que estamos. Segundo erro, é pensar que não é possível sair dessa situação. É possível, porque Jesus, Ele abriu as portas. E Ele diz: e quando eu abro, ninguém fecha. Ele abriu as portas. Terceiro erro, a pessoa está presa, mas tem as portas da prisão abertas. E não sai, e não sai, e não sai. E Jesus diz: e se eu vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Que Ele disse a Lázaro, que estava aprisionado pela morte. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E Ele diz a cada um de nós hoje: sai para fora. As portas da prisão estão abertas. Eu verdadeiramente vou libertar. Sai para fora, sai para fora, sai para fora. E serás verdadeiramente livres. Não há necessidade de continuares preso. E paguei o preço pela tua liberdade. Temos a redenção através do pagamento de um preço. Quando havia essa escravatura, e vou reforçar este pensamento com um enquadramento um tanto ou quanto diferente, havia pessoas que, ao verem aqueles escravos no mercado, conduíam-se. Quanto é que vale aquele escravo? X. Eles pagavam. E o escravo pensava: agora já tenho outro senhor. E ele libertava-o daquelas correntes e dizia: e agora tu és livre. Agora tu podes fazer o que tu quiseres. Agora tu podes voltar para a tua terra, podes voltar para a tua família. Imagina. Isto aconteceu em várias situações, se calhar não muitas. Então, mas estás livre, és livre, eu já paguei o preço. E agora Jesus, Ele abre, Ele tira as nossas correntes e diz: agora tu podes ir livre para a tua casa.
Mas porquê? E paguei. Então, não. És livre. Temos a redenção. E o versículo 7 continua. Temos a remissão. Remissão é o perdão dos pecados. A Bíblia fala acerca de uma certidão de dívida. Certidão de dívida. O que é a certidão de dívida? Não posso entrar em muitos pormenores, porque a Bíblia apenas fala acerca da certidão de dívida. Eu conheço alguém que um dia fez o seguinte: tinha um cheque na mão que alguém lhe tinha passado. O valor não era pequeno. Um dia estavam os dois e ele pegou naquele cheque que o outro tinha assinado. E sabem o que é que ele fez ao cheque? Abriu a janela e tirou a janela fora. Remir significa levar embora. E Jesus levou embora todos os nossos pecados sobre ele na cruz do Calvário. E pegou naquela cédula onde estavam as nossas dívidas que tínhamos em relação a Deus. E a Bíblia diz, e ele riscou a cédula que era contra nós. E ele riscou-a. E depois no fim ele fez isto e lançou fora. A tua dívida está paga porque pagar. O que fazer perante isto? Agradecer. Agradecer. Mas nós lemos outra coisa que acerca das bênçãos de Jesus, versículo 11. Nele, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança. Nós muitas vezes estamos ocupados e já fizemos isso com aquilo que nós vamos herdar. Mas quando nós confiamos em Cristo, fazemos parte da sua igreja e sabem que a sua igreja é também a herança dele, e um dia Jesus vai comparecer na eternidade perante o Pai. Está lá a sua igreja, está lá o seu povo, estamos lá nós. A igreja, como é que é dizer? Deixem-me lá. Igreja gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante. E está ali a sua igreja que ele comprou, que ele remiu. E ele diz, eis-me aqui a mim e aos filhos que tu me deste. A própria igreja ser herança de Deus. Em Cristo. Fomos feitos herança, somos herança. Finalmente, as bênçãos vindas do Espírito Santo. Versículo 13. Slide seguinte, faz favor. Versículo 13, capítulo 1 de Efésios. O que é que nós lemos no versículo 13? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Aqueles que reparem na ordem disto, na ordem. Primeiro, ouviste a palavra da verdade. Abençoado é aquele que na sua vida tem o privilégio de ouvir o evangelho com verdade. Sem ofensa. Eu no dia 1 de novembro costumo, por respeito para com o meu falecido pai, mas
e também de uma forma particular para com os meus familiares mais próximos. Eu costumo, dia 1, ir até junto da campa do meu falecido pai. Estou ali um bocado e aparece sempre alguém e converso. E a seguir, em pleno cemitério, costuma haver uma preleção feita por um sacerdote católico. Uma coisa demorada. Eu estou ali, mas vou-vos confessar uma coisa. Ontem eu fui, mas antes de ouvir o sacerdote eu vim-me embora. Disse, hoje não tenho capacidade para encaixar tanta coisa. Hoje não, quer dizer. Dizem que é o Evangelho, mas não é esta a palavra da verdade. Por isso eu digo, abençoado é aquele que ouve a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, pregado como nós pregamos aqui e outros, pela graça de Deus, pregam noutros lados também. A boa nova de Deus, sem nós tirarmos nada, sem nós acrescentarmos. E então, reparem nisto, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, e tendo nele também crido, duas coisas, ouvir a verdade, é um privilégio ouvir a verdade. Nossos amigos do Desafio Jovem, eu já lhes disse que era um grande privilégio estar lá, mas o privilégio de ouvirem este Evangelho é um privilégio que não pode ser desprezado. Nem todos ao longo da sua vida têm este privilégio de ouvir a palavra de Deus. E então nós lemos assim, vós primeiramente ouviste, depois creste, e agora há uma bênção que vem do Espírito Santo. Quando nós cremos neste Evangelho que Cristo morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia e que levou sobre si os nossos pecados. Quando nós queremos que Ele nos comprou para Deus, nos remiu, nós abrimos o nosso coração e dizemos, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu Te recebo assim como o Senhor da minha vida e o Salvador da minha alma. Ato contínuo, o Espírito Santo sela-nos, dizendo, este é meu, este é de Deus. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Deus do céu, Ele olha e Ele sabe aqueles que são dele. E uma das razões que o leva a saber, isto falando em termos humanos, é que Ele olha e vê dois grupos de pessoas. Ele vê aqueles que têm o selo do Espírito e aqueles que não têm o selo do Espírito. Aqueles que têm o selo do Espírito são aqueles que pertencem ao povo de Deus, selados com o Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo vive em nós. E esse selo nós lemos que esse selo do Espírito é até a nossa redenção, isto é, nós estamos selados com o selo do Espírito Santo, até que um dia nós vamos chegar à presença de Deus. É como que o Espírito Santo nos leva pela mão, nos entrega ao Pai e nós somos libertos completamente da presença do pecado quando chegarmos à presença de Deus. Um povo selado, carimbado, somos propriedade de Deus. E aqueles que têm este selo do Espírito, o Senhor diz, é meu, é meu, é meu, somos dele. Selo do Espírito. Mas, o Espírito Santo o que é que faz mais? Ele é o penhor. Nós que temos o Espírito Santo, isso significa o quê? Que temos uma garantia. A compra foi feita, o pagamento foi efetuado, nós somos propriedade de Deus. É o adiantamento da compra na expectativa de que ela não será desfeita. Selados com o Espírito Santo, é o penhor, é a garantia que somos do Senhor.
terminamos assim. Abençoados por Deus o Pai, pelo Senhor Jesus, tendo o selo do Espírito Santo, a garantia de que somos dele. E a prisão tem as portas abertas. Jesus disse que Satanás era valente. Por isso, os que estão na sua prisão, ele não deixa sair livres para a sua casa. Mas Jesus disse, mas quando vem o mais valente, o que é que ele faz? Ele amarra o valente, porque ele é o mais valente. Ele tem as chaves dessa prisão e abre. E a porta fica só assim entreaberta, que é preciso nós fazermos uma ginástica muito grande para passarmos pela porta. Não! Ele abre as portas da prisão e a prisão fica aberta, as portas abertas de par em par, uma saída ampla para o reino de Deus. Diz, sai, sai, sai. E se tu ainda não saíste, hoje és relembrado que a prisão tem as portas abertas pelo Senhor Jesus. E será loucura, a maior loucura de todas que alguém pode praticar durante a sua vida. É a prisão ter as portas abertas e continuar a viver na prisão do inimigo das nossas almas. E pregar o Evangelho, a palavra da verdade, também passa por aqui, para dizer às pessoas que elas podem sair livres, porque Jesus já nos libertou. Vamos orar.